Bom dia, gente. Meu nome é Beatriz Silva Pereira, sou estudante de Direito, estou no segundo semestre na Universidade de Fortaleza, Unifor, e eu faço a cadeira de Direito Penal 1, parte geral, com o professor Sidney Soares Filho. E hoje, na cadeira de Direito Penal, eu vou apresentar um mapa mental sobre prescrição. Então, vamos lá. Primeiramente, para a gente estudar sobre prescrição, para a gente entrar nesse assunto de prescrição, a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante, que o Estado ele é o titular exclusivo do direito de punir. Lá no contrato social, nós cedemos ao Estado o direito de punir. Então, hoje, ele é o titular exclusivo desse direito. O que isso quer dizer? Que o Estado ele é o único que pode aplicar uma sanção penal ou uma medida de segurança ao indivíduo que praticou uma infração penal. E esse direito de punir do Estado possui uma natureza abstrata. O que significa dizer que possui uma natureza abstrata? Significa que esse direito de punir ele pode ser imposto sobre todas as pessoas. Mas, apesar de esse direito ter uma natureza abstrata, por mais que nós tenhamos cedido esse direito de punir ao Estado, esse direito de punir ele não pode ser absoluto, ele não pode ser limitado. Muito pelo contrário, o direito de punir do Estado ele precisa ser limitado para não trazer insegurança jurídica e nem situações de injustiça. E justamente com esse intuito de limitar esse poder de punir do Estado, que surgiram vários institutos, inclusive o direito penal que a gente estuda hoje, né? E também há limites temporais, o que significa que o Estado, como a gente já falou, possui o direito de punir. Porém, o Estado ele precisa exercer esse direito em um prazo previsto em lei, em um prazo fixado. O que isso significa, né? Que o Estado ele precisa aplicar uma sanção penal, né, ao indivíduo que praticou infração penal, dentro de um prazo previsto em lei, dentro de um prazo legalmente fixado. E se ele não agir dentro desse período legalmente fixado, dentro desse prazo legalmente fixado, ele perde o direito de punir, porque o direito de punir ele não pode se arrastar por longos anos, se arrastar eternamente, não pode, ele precisa ser limitado, como nós já falamos. Então, há prazos, né, legalmente fixados, e esses prazos precisam ser respeitados, e o Estado precisa agir dentro desses prazos. Se ele não age dentro desses prazos, ele perde o direito de punir, e aí entra em cena um instituto chamado prescrição. Resumindo, diante da inércia do Estado, o Estado sendo completamente inerte no período legalmente fixado em que ele devia agir, entra a prescrição, ele perde o direito de punir, se extingue a punibilidade, tá? Então, a gente poderia ali definir a prescrição como tem aqui no nosso mapa, né? É uma perda da pretensão punitiva, pretensão executória, em face da inércia do Estado durante determinado tempo legalmente previsto. Então, a gente pode definir a prescrição dessa forma, né? Diante da inércia do Estado, ele perde o direito de punir por conta do tempo que ele devia ter sido ativo e ele foi inerte. Então, gente, a prescrição ela também vai ser uma causa extintiva da punibilidade pelo decurso do tempo, porque o Estado vai perder o direito de punir por não ter agido em um determinado tempo, tá? Mas, gente, antes da gente entrar nas espécies de prescrição, antes de nós falarmos sobre a PPP, antes de nós falarmos sobre a PPE, nós precisamos, primeiramente, falar sobre a imprescritibilidade penal, que são aqueles crimes que não prescrevem, tá? A Constituição Federal, ela vai trazer dois grupos de crimes que não prescrevem, que é o racismo e ações de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, tá? Então, esses são crimes que não prescrevem, não importa quanto tempo tenha passado, esses crimes não prescrevem. Agora, a gente pode falar sobre as espécies de prescrição. Como a gente viu, nós temos a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Nós vamos começar falando da PPP, prescrição da pretensão punitiva. Então, gente, a prescrição da pretensão punitiva, ou PPP, é o interesse que o Estado tem em aplicar uma sanção penal ao indivíduo que foi responsável por praticar um crime ou uma contravenção penal. A grande diferença entre a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória. O que eu quero dizer com isso? Que na PPP, na pretensão punitiva, na prescrição da pretensão punitiva, não há trânsito em julgado para nenhuma das partes, nem para acusação nem para defesa. Já na prescrição da pretensão executória, a sentença penal condenatória já transitou em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, ou também para a defesa, tá? Então, essa é a grande diferença. Quando nós estamos falando de prescrição da pretensão punitiva, nós estamos falando de uma prescrição em que não há trânsito em julgado para nenhuma das partes. Já na prescrição da pretensão executória, nós temos que a sentença penal, né, condenatória já transitou em julgado para o MP ou para o querelante e também para a defesa. Outra coisa muito importante sobre a prescrição da pretensão punitiva é que ela se subdivide, como a gente está vendo aqui no mapa mental. Ela se subdivide em três, na propriamente dita, na prescrição superveniente e na prescrição retroativa, tá? Como eu falei pra vocês, na PPP não há trânsito em julgado para ninguém. Porém, a PPP se subdivide em propriamente dita, prescrição superveniente e prescrição retroativa. Na propriamente dita, como a gente pode ver no mapa, não há trânsito em julgado para ninguém. Já na prescrição superveniente, a prescrição retroativa vai ter trânsito em julgado para acusação, mas não vai ter trânsito em julgado para defesa.
Ah, então qual a diferença entre prescrição superveniente e prescrição retroativa da PPE? É porque na prescrição superveniente e na prescrição retroativa vai haver trânsito em julgado somente para acusação, para defesa não. E na PPE vai ter trânsito em julgado para ambas as partes, todas as partes, acusação, defesa, tá certo? Outra característica muito importante da PPP, gente, é que ela vai extinguir, ela vai apagar todos os efeitos de uma sentença penal condenatória, tá? Ela vai apagar os efeitos primários, ela vai apagar os efeitos secundários, ela vai apagar os efeitos penais, os efeitos extrapenais, tá bom? E quando eu falo, né, que ela vai apagar ali os efeitos primários, eu tô dizendo que você não vai precisar mais cumprir pena. É como se o crime não existisse mais, tá? E quando eu digo que ela apaga efeitos secundários, é que você não vai sair como reincidente, você não vai sair como maus antecedentes, você não vai ter seu nome no rol dos culpados, tá? A PPP, gente, ela é bem melhor pro réu, né? Justamente por apagar todos os efeitos da sentença condenatória. Agora, nós vamos ver a diferença existente entre essas três modalidades da PPP. A diferença existente entre a propriamente dita, a superveniente e a retroativa. Nós vamos ter uma prescrição propriamente dita, uma PPP propriamente dita, quando prescreve no intervalo de tempo entre o termo inicial da prescrição e o recebimento da denúncia ou da queixa. Nós vamos ter uma PPP superveniente quando a sua prescrição se dá entre a publicação da sentença condenatória e o trânsito em julgado da sentença condenatória. E nós vamos ter uma prescrição retroativa quando, né, prescreve entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória. E a publicação da sentença condenatória. Essa é a diferença entre as três modalidades da PPP. Nós vamos entender de uma forma bem mais clara e por meio de exemplos, né, que eu vou dar quando a gente for falar do cálculo do prazo prescricional. Porque todos esses termos que eu usei, termo inicial da prescrição, recebimento da denúncia da queixa, publicação da sentença condenatória, trânsito em julgado da sentença condenatória, são causas interruptivas da prescrição, né? E agora nós vamos falar da segunda espécie da prescrição, que é a prescrição da pretensão executória, ou PPE. Quando a pretensão executória, ou PPE, ela vai se dar em decorrência, né, em razão da omissão, da inércia do Estado, né, que devia ter agido em um determinado prazo legalmente previsto, legalmente fixado. E aí, gente, na pretensão executória, o Estado ele perde, né, o direito e o dever de executar uma sanção penal definitivamente aplicada pelo direito judiciário, tá? Gente, na prescrição da pretensão executória, como a gente já conversou, é quando transita em julgado para as duas partes, para a acusação e para a defesa. Lembra que eu comentei que a diferença entre PPE e PPP é que na PPP não transita em julgado para ninguém, na PPE transita em julgado para ambas as partes, para a acusação e para a defesa. Então a gente precisa saber isso. PPE é a perda, né, que o Estado tem do direito de executar uma sanção penal definitivamente aplicada pelo Poder Judiciário, tá? A PPE, ela apaga, né, os efeitos primários da condenação. O que isso quer dizer? Que você não vai mais precisar cumprir pena. Porém, ela não apaga os efeitos secundários. Você ainda vai ser reincidente, você vai ser maus antecedentes, você vai ter o seu nome no rol dos culpados, tá? Por isso que eu comentei que a PPP, ela é muito melhor pro réu, porque ela apaga todos os efeitos da sentença condenatória, tá? É como se o crime não existisse mais. Na PPE, não. Você só não vai precisar mais cumprir pena, mas você vai ser maus antecedentes, vai ter seu nome no rol dos culpados. Entenderam? É isso. Recapitulando tudo que nós vimos até agora. Nós já vimos o conceito de prescrição, nós já falamos sobre os crimes imprescritíveis, né, sobre a imprescritibilidade penal, e nós já falamos das duas espécies de prescrição. Prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória e suas características, tá? Agora nós vamos para uma das partes mais importantes desse assunto, desse conteúdo de prescrição, que é o cálculo do prazo prescricional. Então vamos lá. Pra gente fazer o cálculo do prazo prescricional, nós vamos começar falando de como fazer o cálculo do prazo prescricional da PPP propriamente dita. Vocês lembram que eu disse que na PPP propriamente dita não há trânsito em julgado para ninguém? Ou seja, não houve sentença condenatória. Vocês lembram que eu disse que a PPP propriamente dita, ela ocorre entre o termo inicial da prescrição e o recebimento da denúncia? Não houve sentença condenatória. Então nós, para calcularmos o prazo prescricional, nós vamos precisar pegar a pena máxima em abstrato, que seria o quê? A maior pena que poderia ser aplicada ao réu. A maior pena que o juiz poderia impor ao réu, entenderam? Então a gente pega essa pena máxima em abstrato, tá? E aí a gente vai ver se terá causas de aumento de pena ou causas de diminuição de pena. Se houver causas de aumento de pena, a gente vai pegar a pena máxima em abstrato e vamos somar com o maior aumento da pena, tá? E se tiver causas de diminuição de pena, nós vamos pegar a pena máxima em abstrato e subtrair a menor diminuição, tá bom? Pra gente calcular, encontrar o prazo prescricional em caso de PPP superveniente e PPP retroativa, a gente precisa pegar, né, verificar a pena em concreto aplicada ao crime, a pena que o juiz impôs, né, a pena que foi efetivamente aplicada, tá? Gente, depois disso, nós vamos pro segundo passo. Nós vamos lá na tabela do artigo 109 do Código Penal e vamos encontrar o prazo prescricional correspondente à pena, obtida, né, a pena que foi imposta pelo juiz. E aqui, como vocês podem ver, eu trouxe a tabelinha, né, da
do prazo prescricional correspondente a cada crime. Então, vamos usar um exemplo. Primeiramente, eu vou usar esse exemplo para a propriamente dita, né, onde nós vamos usar a pena máxima em abstrato. E depois nós vamos usar o mesmo exemplo, só que para PPP superveniente e para PPP retroativa, onde nós vamos utilizar a pena efetivamente aplicada. Então, vamos lá. Vamos supor que Joãozinho, ele cometeu homicídio, tá? Lá no artigo 121 caput do Código Penal, vai dizer que para crimes de homicídio, né, a pena vai ser uma reclusão de 6 a 20 anos. Então, nós temos que pegar a pena máxima em abstrato. Qual seria a pena máxima em abstrato nesse caso? 20 anos. Eu pego os meus 20 anos e vou na tabelinha. Aqui só tem até superior a 12 anos. 20 anos é superior a 12 anos. Então, ela se encaixa justamente aqui. Superior a 12 anos, nós temos um prazo prescricional de 20 anos, tá? Agora, nós vamos usar o mesmo. Só uma observação. Nesse exemplo que eu dei, né, de propriamente dita, não teve causa de diminuição e nem de aumento de pena, tá? Por isso que eu só peguei a pena máxima em abstrato, né, e fui direto pra tabelinha. Se houvesse aumento ou diminuição de pena, eu teria que fazer aquele esquema. Pegaria a pena máxima em abstrato mais o maior aumento, né, em caso de aumento de pena. Em caso de diminuição de pena, eu pegaria a pena máxima em abstrato menos a menor diminuição, tá? Agora, nós vamos para o exemplo, né, de PPP superveniente, PPP retroativo, onde nós vamos usar a pena efetivamente aplicada. Vamos supor que Joãozinho, né, ele cometeu homicídio. Como eu já falei pra vocês, né, a pena é reclusão de 6 a 20 anos. Só que o juiz, ele aplicou uma pena de, deixa eu pensar, de 8 anos. Então, eu pego essa pena de 8 anos, venho aqui na tabelinha. E tem assim, superior a 4 anos até 8 anos, o prazo prescricional é de 12 anos. Logo, né, no caso de Joãozinho, o prazo iria prescrever em 12 anos. O terceiro passo é a gente ir lá no artigo 115 do Código Penal e verificar, né, se na data do crime o agente era menor de 21 anos ou maior de 70 anos, né, na data da sentença. Então, né, se for o caso, se o agente ele for menor de 21 anos na data do crime ou maior de 70 na data da sentença, o prazo prescricional vai ser reduzido pela metade, tá? Vamos fazer um exemplo? Vamos supor que José, um jovem, né, de 19 anos, ele roubou Maria, tá? Atualmente, a pena prevista para roubo é uma reclusão de 4 a 10 anos e multa, tá? Vamos supor que o juiz, ele aplicou, né, a José uma pena de 5 anos, né? Então, eu vou aqui na tabelinha superior a 4 anos até 8 anos. Prazo prescricional de 12 anos. Porém, o terceiro passo é a gente ver, né, se na data do crime o agente era menor de 21 anos. E como eu falei pra vocês, José era menor de 21 anos na data do crime. Ele tinha 19 anos. Então, ao invés do prazo prescricional dele ser de 12 anos, vai ser 6 anos. Por quê? Porque se na data do crime o agente for menor de 21 anos, reduz pela metade os prazos de prescrição. Certo? Gente, agora nós vamos para o quarto passo do cálculo do prazo prescricional, que é ver o termo inicial da prescrição. O que é, né, termo inicial da prescrição? É quando a prescrição começa a correr, tá? Em regra, né, a prescrição ela começa a correr no dia em que se consumou o crime. Mas, como a gente pode ver aqui no nosso mapa, há exceções. Como, por exemplo, o crime de tentativa, em que a prescrição ela vai começar a correr, né, no dia em que se cessa a atividade criminosa. Nós temos os crimes permanentes, em que a prescrição ela vai começar a ocorrer quando cessa, né, quando se encerra essa permanência. Nós temos o crime ali de bigamia e de falsificação de registro civil, em que a prescrição ela vai começar a correr a partir da data em que o fato se tornou conhecido. E nós também temos, né, crimes contra a dignidade sexual de menores de 18 anos, que só vão começar a correr quando essas vítimas, né, fizerem 18 anos ou se alguém descobrir antes disso, tá? Aqui, gente, nessa linha do tempo, o termo inicial da prescrição é aqui, ó, ocorrência do resultado, ok? Agora, nós vamos para o quinto passo, que eu comentei com vocês que é um passo extremamente importante, né, que é as causas interruptivas da prescrição, tá? O que são causas interruptivas da prescrição? Gente, primeiramente, antes de nós falarmos sobre isso, nós precisamos entender, né, que há uma diferença entre suspensão e interrupção, né? A suspensão é como se eu pausasse um filme e depois desse o play novamente e ele voltaria, né, a correr de onde ele parou, tá? Isso seria a suspensão, tá? O prazo para, mas quando volta a correr de onde parou, tá? Já a interrupção não. É como se eu desse uma pausa no filme e aí eu assistisse poucos minutos e tivesse alguma obrigação pra fazer, tivesse que parar de assistir o filme. E depois, sei lá, de um mês, eu vou assistir o filme e não tem sentido eu assistir de onde parou. Faz muito tempo que eu assisti. Enfim, eu volto o filme do zero. E interrupção é isso, gente. Você para e quando para, zera e volta a correr novamente, né? A partir do zero.
tá? Então, gente, são causas interruptivas. O que isso quer dizer? São causas que vão zerar o prazo, né? E aí depois começa a contar o prazo novamente, tá? Quais são as causas interruptivas da prescrição? Quais são as causas que vão parar e zerar a prescrição? Os principais são, gente, o recebimento da denúncia ou da queixa, né? A publicação da sentença condenatória ou acórdão e o trânsito em julgado da sentença condenatória, tá? Então, todos esses que eu falei, né, recebimento da denúncia ou da queixa, publicação da sentença condenatória ou acórdão, trânsito em julgado da sentença condenatória, são coisas que ocorrem, que quando ocorrem, zeram o prazo, tá, da prescrição. Ele volta a correr novamente do zero, né? Então, gente, aqui, como vocês podem ver no mapa mental, eu fiz uma linha do tempo pra eu explicar pra vocês aquilo que a gente viu lá no início, né? Da diferença entre prescrição propriamente dita, prescrição superveniente, prescrição retroativa. Como eu vou saber diferenciar, né? Cada uma delas. Como é que eu vou saber que nesse caso é propriamente dita, nesse caso é retroativa, nesse caso é superveniente? Então, vamos lá. A gente vai fazer todo esse processo que eu já falei pra vocês, né? Vamos olhar a pena máxima em abstrato ou a pena efetivamente aplicada. Vamos lá no código, no artigo 109, né? Ver a tabelinha do prazo prescricional de cada crime. Depois nós vamos ver se há minoridade ou maioridade relativa e senilidade. E vamos ver o termo inicial da prescrição e as causas interruptivas da prescrição, né? E aí, gente, aqui eu coloquei, né, o termo inicial, que seria a ocorrência do resultado, e as causas interruptivas da prescrição, que eu botei aqui o recebimento da denúncia, a sentença condenatória, o trânsito em julgado da sentença condenatória, e é isso. Como diferenciar, né? Gente, quando, né, um crime prescreve entre a ocorrência do resultado, ou seja, o termo inicial da prescrição, e o recebimento da denúncia, nós temos uma prescrição propriamente dita. Quando, né, o crime prescreve entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, nós temos uma prescrição retroativa. Quando prescreve entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado da sentença condenatória, nós temos uma prescrição superveniente, tá? Vamos para um exemplo, gente, para ficar bem fixado na nossa mente. No dia 23 de agosto de 2020, João, ele cometeu um crime de lesão corporal simples. Tá lá no artigo 129 do CAPT. Só que, né, João, ele foi condenado a 8 meses, tá? E aí, da data da consumação do crime, aqui, ó, ao recebimento da denúncia, se passaram 2 meses, tá? Se passaram 2 meses. E da data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória, se passaram 3 anos, tá? Como eu falei, João, ele foi condenado a 8 meses, tá? Aí, a sentença, ela transitou em julgado pra promotoria e a defesa recorreu. E aí, já se passaram 3 meses, né? E o Tribunal de Justiça ainda não julgou o caso, tá? Nesse caso, né, o crime, ele tá prescrito? Se sim, qual prescrição que cabe aí, né, nesse caso? Então, vamos lá. Dia 23 de agosto foi o dia da ocorrência do resultado, né? João, ele foi condenado a 8 meses. Então, gente, João, ele foi condenado a 8 meses. Então, ele foi condenado a 8 meses, tá? E aí, né, o crime de lesão corporal simples, ela tem pena máxima em abstrato de 1 ano, tá? Então, assim, de acordo com a tabela, né, pena máxima de 1 ano, prazo prescricional de 4 anos, ok? Ok. Se o máximo da pena, né, se o prazo prescricional é de 4 anos, então, se observa, né, que aqui, ó, o prazo é de 4 anos. Daqui, da ocorrência do resultado do recebimento da denúncia, no exemplo que eu dei, só se passaram 2 meses. Então, não houve prescrição. Então, não existe uma prescrição propriamente dita, tá? Ok. Vamos lá, gente. João, ele foi condenado a 8 meses, é a pena concreta, tá? Foi a pena que o juiz efetivamente impôs a ele, a João. Então, a gente vem aqui na tabelinha, 8 meses é inferior a 1 ano. Então, o prazo prescricional é de 3 anos, tá? Aí, gente, né, entre o trânsito em julgado para o Ministério Público e o julgamento no Tribunal de Justiça, né, só se passaram, aqui, ó, só se passaram 3 meses, sendo que para prescrever teria que ter se passado 3 anos. Então, não há uma prescrição superveniente, tá? Mas, se a gente olhar por outro lado, como eu já falei pra vocês, João foi condenado a 8 meses, pena concreta. Tem um prazo de 3 anos, prazo prescricional de 3 anos. Do recebimento da denúncia à sentença condenatória, gente, se passou 3 anos. Ou seja, acabou, né, o prazo prescricional. Então, nesse caso, há uma prescrição retroativa. O Estado, nesse caso, perdeu totalmente o direito de punir, né? O João, ele não vai responder por crime nenhum, ele não vai receber, nem vai cumprir nenhuma pena, né? Ele vai continuar ali como réu primário de bons antecedentes. Agora, gente, só tá faltando a gente falar da PPE, né? Como eu falei pra vocês, a prescrição executória ela ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes.
né? E se calcula, né, gente, o prazo prescricional da PPE pela pena efetivamente aplicada. Então vamos lá de exemplo, né? O João, como eu já falei pra vocês, foi aplicado uma pena de 8 meses, né? Uma pena concreta de 8 meses pra João. Já transitou em julgado, não tem mais como recorrer. 8 meses. Só que do trânsito em julgado da sentença condenatória, ó, prazo prescricional de 3 anos. Só que do trânsito em julgado da sentença condenatória, se passaram 5 anos e ele não começou ainda a cumprir a pena. João teve uma pena de 8 meses, então o prazo prescricional dele é de 3 anos. Mas se passaram 5, minha gente, 5 anos. Então, óbvio que prescreveu e cabe aqui uma prescrição executória. João não vai cumprir nenhuma pena, mas ele vai ficar mal os antecedentes e seu nome lá no rol dos culpados, tá? Na PPE, na prescrição da pretensão executória, a gente calcula, né, o prazo prescricional pela pena efetivamente aplicada ou também em caso de fuga, né? Então a gente pega a pena que ainda que ainda resta, né, o réu cumprir. Aqui eu encerro a gravação. Era isso, né, que eu tinha que apresentar, o mapa mental sobre prescrição. E muito obrigada!